Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Mateus 25, capítulo 25, versículos 14 a 30. Todos encontraram? A epígrafe fala da parábola dos talentos. E ele diz o seguinte: pois será como um homem que, ausentando-se do país, chamou os seus servos e lhes confiou seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2, e a outro 1, a cada um segundo a sua própria capacidade. E então partiu. O que recebera 5 talentos saiu imediatamente a negociar com eles e ganhou outros 5. Do mesmo modo, o que recebera 2 ganhou outros 2. Mas o que recebera 1 saiu, abriu uma cova e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, voltou o senhor daquele servo e ajustou contas com eles. Então, aproximando, recebera 5 talentos, entregou outros 5, dizendo: Senhor, confiaste-me 5 talentos, que outros 5 talentos que ganhei. Disse-lhe o Senhor: muito bem, servo bom e fiel. Fostes fiel no pouco, sobre muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Aproximando-se também o que recebera 2 talentos, disse: Senhor, 2 talentos me confiastes, aqui tens outros 2. Disse-lhe o Senhor: muito bem, servo bom e fiel. Fostes fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Chegando por fim, o que recebera 1 talento disse: Senhor, sabendo que és homem severo, que ceifas onde não semeaste e ajuntas onde não espalhastes, receoso escondi na terra o teu talento. Aqui tens o que é teu. Respondeu-lhe, porém, o Senhor: servo mau e negligente, sabias que ceifo onde não semeei e ajunto onde não espalhei. Cumpria que entregasses o meu dinheiro aos banqueiros, e eu, ao voltar, receberia com juros o que é meu. Tirai-lhe, pois, o talento e dai-o ao que tem 10. Porque a todo aquele a todo que tem lhe será dado, e terá em abundância. Mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. E o servo inútil, lançai-o para fora nas trevas, ali haverá choro e ranger de dentes. Bendito Deus, nós te agradecemos nessa noite pela tua palavra que é lâmpada para os nossos pés, luz para o nosso caminho. Como disse o Senhor, a tua palavra também é alimento para a nossa alma. Que nessa noite nós possamos ser edificados e fortalecidos pela tua palavra, Senhor. Nós assim te pedimos e de antemão pela fé te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Podem sentar, amados. Na semana passada, nós tratamos aqui sobre a parábola das boldas, ou a parábola das 10 virgens. E nós vimos ali que na parábola das 10 virgens, o elemento principal era a prontidão, era estar vigilante. Porque essas parábolas, como eu falei, são as parábolas do reino. São parábolas que Jesus vai ensinar acerca dos mistérios do reino. Ele vai falar acerca da sua vinda e como a igreja deveria estar preparada para acho que as pilhas, não sei se é a pilha ou a frequência que está falhando aqui. Então o que acontece? Nessa parábola, a ênfase, ela recai agora sobre outra perspectiva. Quando a gente lê essa parábola, e eu já escutei muita pregação nessa parábola,
E as pessoas sempre querem fazer uma comparação com esses talentos. O problema é que a ênfase da parábola não está tanto na questão dos talentos em si, e sim em toda a estrutura. O personagem principal dessa parábola é o servo inútil, é o que não fez nada. A ênfase principal vai recair sobre ele. Se vocês pararam para prestar atenção nessa parábola, tanto o que recebe 5 talentos, como recebe 2, eles vão receber elogios iguais. Então a ênfase aqui não está nos resultados apresentados. A gente já descarta essa possibilidade. A palavra talento em si, ela deriva em valor, porque nos dias de Jesus, essa palavra talento, ela poderia referir-se tanto a ouro, como a prata, como a cobre. Um talento tinha 45 quilos. Geralmente o talento mais utilizado nos dias de Jesus era o de prata, que era o equivalente a $569. Mas esse talento também, ele está aqui a título de ilustração. Ele usa uma linguagem tipicamente comercial da época, e ele vai fazer uma aplicação de uma pessoa que recebe 5 talentos, de uma que recebe 2, de uma que recebe 1. Ou seja, quem é bom de matemática é só ir fazendo as contas, né? Ou seja, eles receberam dinheiro, isso era moeda vigente naquela época. E eles tinham a responsabilidade de negociar com isso. Nós não podemos pegar a parábola literal, porque é um fato da vida real querendo expressar uma verdade. Então, se a gente entrar por esse caminho da interpretação, nós não vamos chegar em lugar nenhum. Porque Jesus não está falando de como ele não está dando uma lição de investimento. Ou seja, olha, o que tem 2 ganhou mais 2, o que tem, ou seja, o rendimento aqui foi a quantos por cento mesmo? Hein, irmão? 100%, não é rendimento a 100%, dobrou. Mas o que recebeu um talento, ele faz o que? Ele esconde. Espera o servo voltar. Com quem Jesus estava falando? A primeira pergunta que a gente tem que fazer ao texto é a quem Jesus está se referindo. Jesus está fazendo uma crítica a um grupo de pessoas. Porque se a gente descobrir com quem Jesus está falando, a quem ele está se dirigindo, porque, irmãos, pode ter uma certeza de uma coisa: Jesus não falava palavras a esmo, ele não falava palavras ao vento, ele era muito inteligente para isso. E nós sabemos também que o Evangelho de Mateus, ele é escrito para um público específico. Cada livro da Bíblia foi escrito com um objetivo específico. O Evangelho de Mateus, ele foi escrito para alcançar o público judeu, para alcançar a classe religiosa dos dias de Jesus, para tratar dos problemas que existiam na época. E William Barclay, um escritor que eu gosto muito, ele diz o seguinte, que quando Jesus fala aqui do talento, e desse servo inútil que não desenvolveu esse talento, segundo William Barclay, ele se refere aos escribas e fariseus. Por quê? Porque eles receberam a lei. Dentro da compreensão de William Barclay, esse talento havia sido as escrituras. E eles teriam recebido a escritura, e eles tinham a responsabilidade de desenvolver as escrituras. Pastor, mas espera aí, as escrituras se desenvolvem? Sim, sim e sim, é lógico. Olha, deixa eu explicar uma coisa para você. O que eles fizeram com as escrituras? Eles guardaram para eles. Eles não compartilharam isso com as outras pessoas. Em uma sinagoga judaica, uma sinagoga do judaísmo ortodoxo, se você pensar assim, eu queria ir numa sinagoga 100% judaica, eu queria ver um culto hoje lá. Você não pode entrar.
Você só entra numa sinagoga ortodoxa se você for convidado a ir lá. As portas não estão abertas para quem quiser entrar. Você precisa ser convidado. Geralmente em muitas sinagogas, eles não cobram dízimo nem oferta. Mas, para você sentar numa cadeira numa sinagoga, você precisa comprar aquele assento durante 1 ano. Se você paga pelo direito, vamos supor, não sei quantos mil, você paga pelo direito daquela cadeira de todo sábado você está lá para escutar um ensinamento até no final do ano. No final do ano você tem que renovar sua inscrição. É assim que funciona. O templo, nos dias de Jesus, quando Paulo, escrevendo aos Efésios, diz que Cristo derrubou o muro da separação que havia. Que muro era esse? Que você procura nas Escrituras, você não acha esse muro. Quem foi que levantou esse muro? Mas havia um muro literal. Havia um muro que foi erigido durante esse período, depois de Esdras até Jesus, e lá havia uma inscrição, uma placa: proibida a entrada de gentios. O gentio que cruzar esse limite corre o risco de morte. Havia o pátio reservado aos gentios, onde iriam os gentios, as mulheres e tal, e havia o pátio reservado aos judeus, e se o gentio entrasse lá, ele correria o risco de morte. Havia um muro e uma placa de inscrição literal. Aí a Bíblia diz que Cristo derruba esse muro de separação, dizendo que em Cristo não tem homem, mulher, não tem escravo nem livre, pobre ou rico. Em Cristo todos nós somos um no que tange a salvação. Não existe privilégios, todos precisam crer no Senhor Jesus. E eles receberam essa incumbência de ser luz para os gentios, de levar a palavra de Deus até os confins da terra, mas falharam nessa missão. Falharam em parte não. A Israel como nação corporativa falhou, mas o plano de Deus de Israel levar a palavra de Deus ao mundo não falhou. Por que não falhou? Porque Jesus é filho de judeus, da tribo de Judá, nascido em Belém, 100% judeu. Todos os apóstolos que ele escolheu foram todos judeus, e esses homens espalharam a palavra de Deus pelo mundo. Eu estava conversando com o Ronaldo e a Jaqueline hoje, e eu estava falando para eles que uma altura da vida eu pedi muito perdão a Deus, porque quando eu morava no Nordeste, na sexta-feira santa, a gente tinha o costume de malhar o Judas. Não sei se alguém aqui já malhou o Judas. A gente fazia um boneco na sexta-feira santa, amarrava ele no poste, aí juntava a gente, aí no final a gente metia o pau no Judas, queimava o Judas, e era uma briga com esse Judas. Tinha uma praça lá em João Pessoa, quando eu morava lá, que juntava, eu acho que mais de 10, 15 mil pessoas para malhar o Judas. Era uma festa. Isso era uma tradição no Nordeste. Quando eu fui estudando, né? E eu descobri a origem disso daí. Eu passei uma noite inteira só pedindo perdão a Deus pelos pecados, irmãos. Só pedindo perdão a Deus. Por quê? Porque na Europa se difundiu a falsa mensagem do deicídio. O que é o deicídio? É o assassinato de Deus. O deicida é aquele que mata Deus. E a quem a igreja acusou de deicídio? Os judeus. Então, no período da Idade Média, quando era na sexta-feira santa, eles iam nos lugares, nos guetos onde moravam os judeus, traziam um judeu para a porta da igreja e espancavam ele. E faziam isso muitas das vezes até a morte. Há também um relato histórico
um livro que eu estou até lendo ele ainda, que fala que na França, uma vez a euforia foi tão grande que, sendo liderados por 2 monges, eles mataram mais de 100 judeus na Semana Santa. Ou seja, essa tradição de espancar já era uma consequência dessa história. E eu fiquei, misericórdia, eu fiquei muito ruim com isso. A gente fazia coisa que não sabia, fui pedir perdão a Deus pelos pecados. Mas enfim, amado, eles tinham essa responsabilidade de levar esse evangelho. E não fizeram. Aí vem Jesus e os seus apóstolos, ele não só leva isso, mas como ele vai desenvolver. Desenvolver em que sentido? Por exemplo, dentro do contexto, por exemplo, do homicídio. Em Mateus 21, 5:21 está escrito: ouviste o que foi dito aos antigos, não matarás, e qualquer que matar, estará sujeito a julgamento. Aí o que Jesus vai dizer? Olha o que diz o texto aqui. Mateus capítulo 5, do verso 21 em diante, ele vai dizer assim: eu porém vos digo, que todo aquele que sem motivo todo aquele que se irá contra seu irmão, estará sujeito a julgamento. Quem proferir insulto a seu irmão, estará sujeito ao julgamento do tribunal. E quem chamar seu irmão de tolo, ou de louco, que é a mesma palavra grega, moros, estará sujeito ao inferno de fogo. O que Jesus está fazendo? Ele está pegando, irmãos, ele está pegando a lei e trazendo um sentido às escrituras. Ele está falando: olha, ouviste o que foi dito, não matarás. Eu, porém, vos digo, se você guardar ira contra o seu irmão no seu coração, é como se você já tivesse matado. Jesus começa a fazer aplicações disso. E qual seria então a função desse povo? A função desse povo seria eles receberam. Irmãos, olha que privilégio, a palavra de Deus não foi dada para os brasileiros. Ela não foi dada a princípio para os holandeses, para os ingleses, para os portugueses. Quem foi a nação que foi receptáculo dos oráculos ou da palavra de Deus? Israel. Eles receberam essa incumbência. E como nação corporativa, falharam. Como povo de Deus, não falharam. Cabe eu dizer isso aqui. Mas olha só, leia comigo aqui. Abra sua Bíblia em Romanos capítulo 9. E você vai entender o que eu estou falando. Romanos capítulo 9. Olha o que Paulo diz. Vamos ler a partir do versículo 1. Olha o que Paulo diz: digo a verdade em Cristo e não minto, testemunhando comigo no Espírito Santo a minha própria consciência. Tenho grande tristeza e incessante dor no coração, porque eu mesmo desejaria ser anátema ou amaldiçoado, separado de Cristo por amor a meus irmãos, meus compatriotas segundo a carne. São israelitas. Olha o que Paulo vai dizer: pertence a eles a adoção, pertence a eles a glória, as alianças, a legislação, o culto, as promessas. Deles são os patriarcas, também deles descende o Cristo segundo a carne, o qual é sobre todos Deus bendito para todo sempre. Amém. Então eles foram muito privilegiados, eles receberam tudo isso, mas eles não souberam administrar isso. Praticamente, quando Jesus nasce, essa forma de judaísmo estava tão entranhada no seio da nação, que Jesus, você vai encontrar citações de Jesus assim: se vocês saúdam somente aos seus irmãos, o
que vocês fazem demais? O que é isso, irmão? Porque um judeu, ele só dava bom dia, boa tarde, boa noite a outro judeu. Ele não dava bom dia, boa tarde, boa noite a um estrangeiro. Às vezes, nós que somos crentes, vamos criando as mesmas barreiras. Eu nunca esqueço, quando eu desviado, eu estava 2 irmãos me evangelizando, e uma irmã passou, e sabe o que ela disse, irmãos? Ela virou para eles e disse assim: a paz do Senhor para os santos. Eu me senti a pessoa mais imunda da face da terra. Ainda tem crente, irmão, não faça isso, pelo amor de Deus, que eu vou morrer de vergonha de você. Tem crente que vai para uma igreja e diz assim: a paz do Senhor para os irmãos e uma boa noite para os amigos. Que é isso, irmão? Isso é acepção de pessoas, isso é pecado, já caiu em pecado. O irmão nem começou a pregar, já começou pecando no púlpito. Isso, você vai cumprimentar um público, diga a paz do Senhor a todos. É lógico que você não vai sair na rua, vai chegar para uma pessoa que a pessoa entende que a paz do Senhor é um cumprimento entre crentes, mas não quer dizer que você não pode dar uma boa noite, ou mesmo a paz do Senhor, se a pessoa não se incomodar. Apesar de que a Bíblia nem manda ninguém dar a paz do Senhor, mas a Bíblia manda você dar boa noite, bom dia, boa tarde, você cumprimentar as pessoas. Oi, como vai, tudo bem? Mas é comum. Por que a gente se cumprimenta com a paz do Senhor? Porque nas cartas, quando o apóstolo Paulo escreve carta, quando o apóstolo Pedro escreve carta, sempre a saudação, eles se cumprimentavam como? Graça e paz do Senhor Jesus Cristo a todos os santos. Daí a igreja desenvolveu esse hábito, mas isso não é um mandamento, nem uma ordenança. Mas na época de Jesus, os judeus não cumprimentavam os gentios. Eles só cumprimentavam as pessoas iguais a eles. Jesus chegou a dizer: se vocês amam somente os vossos irmãos, o que vocês fazem demais? Não fazem os publicanos e pecadores a mesma coisa? Irmão, essa parábola dos talentos, ela é para a gente, também para nós, que recebemos assim como eles a palavra de Deus. E o que nós estamos fazendo com ela? Tem crente que nem lê ela, irmão, nem lê, nem conhece. Eles receberam esse talento e receberam a capacidade de transmitir. Preste atenção nesse texto, que a palavra, ela fala de diferentes dons, porque um recebe 5 talentos, outro recebe 2, outro recebe 1. Ou seja, as pessoas têm habilidades diferentes. Nem todo mundo tem essa facilidade de chegar aqui e fazer isso que eu estou fazendo, pregar. Outras pessoas já não têm essa facilidade de chegar aqui e pregar, mas ele tem a facilidade de fazer isso num grupo menor. Quem sabe é o que recebeu 2 talentos. E outras pessoas não têm condição de fazer isso num grupo menor, mas ele tem condição de fazer a nível pessoal, no corpo a corpo. De maneira que ele precisava pegar esse talento e desenvolvê-lo, ele precisava transmitir isso para as pessoas. Outra coisa, o texto, irmãos, ele nos deixa claro que a ênfase não está na recompensa. Presta atenção no texto, que quando chega, eu vou abrir o texto de novo, eu queria que você abrisse aí, Mateus capítulo 25, dos versículos 14 em diante. Olha só a recepção que ele dá para o que recebeu 5 talentos e ganhou mais 5. O texto diz o seguinte, verso 20: então, aproximando-se o que recebera 5 talentos, entregou outros 5, dizendo: Senhor, confiaste-me 5 talentos, eis aqui outros 5 talentos que ganhei. Disse-lhe o Senhor, olha o que ele diz: muito bem, servo bom e fiel, fostes fiel no pouco, sobre o muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. Olha agora, aproximando-se também o que recebera 2 talentos, disse o Senhor:
disse ao Senhor, né? 2 talentos me confiaste, tens outros 2 que ganhei. Disse-lhe o Senhor: muito bem, servo bom e fiel, fostes fiel no pouco, sobre o muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. A mesma resposta que ele dá para o que chegou com 5, é a mesma que ele dá para o que chegou com 2. Os 2 recebem a mesma recompensa. Sabe o que eu aprendo com isso, irmãos? O que está sendo avaliado por Deus não é o tamanho do resultado, não é quantas almas, quem sabe você evangelizou, a quantas pessoas você fez, quantas horas você pregou para alguém, mas o esforço que foi empenhado em fazer o que você fez. O que está sendo avaliado aqui não é o resultado, mas sim o esforço. Porque a pessoa pode chegar lá: ah, Deus, eu não fiz nada porque eu não sabia de nada. Será que é verdade? Ou não foi a preguiça que não deixou, ou não foi a ociosidade que não deixou, ou não foi a vontade de se envolver com outras coisas que não deixou. Ou seja, preste atenção que o que está sendo avaliado aqui é o esforço. É por isso que eu falei hoje aqui: eu já acordo a semana toda, aí no domingo eu vou para a escola dominical, e daí? Jesus morreu na cruz. Tu está reclamando porque vai acordar de manhã cedo, no domingo? Então, queridos, veja bem que ele não está avaliando aqui a questão da minha capacidade, mas eu não sei tanto como fulano, eu não sei tanto como o cicrano. Quem sabe você só tem um talento, mas desenvolva o seu talento. E dentro da nossa linguagem aqui, talento aqui, o bem mais precioso que você tem é a palavra de Deus. Entenda uma coisa: o salmista Davi disse que a tua palavra é mais preciosa do que o puro ouro de Ofir. Jesus disse que a única coisa, a única substância nesse mundo que alimenta a alma é a palavra. A única coisa que alimenta o homem espiritualmente, que traz sentido à sua vida, Jesus disse que é a palavra. Jesus disse a Satanás na tentação: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Irmãos, quantas famílias não estão se destruindo? Quantas pessoas não estão morrendo? Quantas vidas não estão sendo ceifadas? Por quê? Porque as pessoas não têm conhecimento das Escrituras, irmãos. Não tem como, não tem para onde correr. Jesus disse o seguinte: que no último dia ele ia julgar o mundo pela sua palavra. Ele ia julgar pela palavra. O grande talento que você recebeu é as Escrituras. Umas pessoas têm essa capacidade monstra de interpretar, de transmitir, de persuasão, outros têm menos. Mas todos nós temos capacidade de fazer alguma coisa. E a grande questão aqui, irmãos, é que o que está sendo avaliado é o empenho. Pense consigo mesmo nesse momento: que esforço você tem feito para aprender a palavra? Que esforço eu e você temos feito para transmitir essa palavra para outras pessoas? O que é que nós estamos fazendo com talento? Não existe talento mais precioso do que esse aqui. Mas em segundo lugar, fala da recompensa. O que é a recompensa? Porque esse texto também fala da recompensa. Aos 2 servos ele dá o mesmo cumprimento, dá a mesma palavra de gratidão. Mas as recompensas são diferenciadas. Por quê? Qual é a recompensa? O que você faz se você for bem sucedido no reino? Se você tiver talento, o que Deus vai fazer com você? Vai te dar mais trabalho.
A recompensa aqui é mais trabalho. Porque ao que tinha 5 talentos, granjeou 5, ficou com 10. Quando ele chega para o que não ganhou nenhum, o que ele faz? Olha aí o texto, volte para o texto aí, verso 28, ele diz: tirai-lhe, pois, o talento e dai-o ao que tem 10, porque a todo aquele que tem, se lhe dará, e terá em abundância. Só até aqui, depois eu vou tratar do outro caso. Preste a sua atenção, o que tinha talento, o que ele vai fazer? Ele vai receber mais. Às vezes você já viu que na igreja, você olha assim para o irmão, mas rapaz, o irmão já tem um cargo tal, ele já tem um cargo X, aí chega o pastor e oferece outro cargo para ele, e eu não tenho nenhum, o pastor não oferece nenhum para mim. Por que será que isso acontece, irmão? Porque ao que mais tem e desenvolve com empenho, ele vai receber mais. Aqui a lógica é simples, o que tem mais talento recebe mais. Tem gente que numa igreja, ele rejeita a oportunidade para trabalhar, e tem outros que não recebem nenhuma. Porque muitas das vezes tudo depende do qual é o esforço que você tem feito. Ou seja, irmão, Jesus está com uma mensagem aqui, que não era fácil engolir isso aqui que ele está dizendo, não. Mas ele estava falando. Já pensou você chegar assim: o que tem mais será dado, e o que não tem, até o que tem será tirado. Eu vou tratar nesse último caso, mas preste atenção, a recompensa pelo trabalho é mais trabalho. Ou você está pensando também, isso é mais trabalho aqui e na eternidade. Irmão, se você está pensando que você vai para o céu, deitar numa rede, tomar água de coco, ficar sem fazer nada, você está muito enganado. Porque a Bíblia não ensina isso em lugar nenhum. Muito pelo contrário, sempre nas parábolas do reino, Jesus fala da perspectiva de responsabilidade. Então, ao que mais tem, vai ser dado. Ou seja, a recompensa pelo trabalho é mais trabalho. É mais trabalho. Irmãos, isso é uma coisa certa. O Senhor, e essa máxima aqui, outra coisa, irmãos. Por que Jesus está certo? Porque essa lógica que Jesus está usando aqui, é a lógica que tem lá na empresa que você trabalha. O que acontece com os funcionários? Tem muita gente que trabalha aqui, acho que aqui até mesmo na Vale, que de repente, sem ter curso, sem ter qualificação, muitas das vezes ele acaba recebendo oportunidade para subir de nível, subir de cargo, porque ele é responsável, porque ele desempenha as suas tarefas com responsabilidade, porque ele respeita as hierarquias lá dentro, e ele vai fazendo o quê? Ele vai crescendo. É assim no reino e é assim na vida. Quem não entende isso vai ficar sempre comendo palha, porque não cresce, não prospera. Não prospera no reino de Deus e não prospera no reino dos homens. Isso aqui, irmãos, está nítido aqui. A recompensa por um bom trabalho é o quê? Mais trabalho. Mas, por último, diz-nos que o homem que recebe um castigo é aquele que se recusa a fazer esforço. Olha, irmão, isso aqui é muito complicado. O homem que não recebe o talento, irmão, limitou-se a não fazer nada. Inclusive, se tivesse arriscado, preste a sua atenção, irmão, que a revolta do patrão não foi o fato, não foi porque ele não se arriscou. Lembre-se que a linguagem aqui é uma linguagem comercial, para tirar uma verdade espiritual. E ele diz assim: servo mau, você poderia ter pegado o meu dinheiro e investido. Você deveria ter feito
alguma coisa. Veja bem, irmão, aqui você não adianta querer ficar entendendo a linguagem comercial. A questão é, você deveria ter tentado. Deveria ter tentado. Preste atenção, irmão. No reino dos céus, quem é responsável pelos resultados? Quem é que salva? Quem é que salva? É Deus, irmãos. Quem salva Deus? Você e eu não temos condição de salvar ninguém. Mas o texto manda a gente semear, o texto manda a gente regar, o texto manda a gente cuidar. Paulo diz, escrevendo aos Coríntios, assim: eu plantei, Apolo regou, mas Deus é que dá o crescimento. Ou seja, o que Deus queria era simplesmente que ele tivesse tentado fazer alguma coisa. Tem gente que é muito medroso, irmão. Eu queria tanto cantar na igreja. E cadê você aqui no início do ano, quando a gente faz a peneira aqui? Não, mas eu tenho tanto medo. Irmão, tenta. Se você não conseguir, e daí? Né? Eu queria tanto fazer isso. Tenta, irmão, faz alguma coisa. Mas ninguém vai ser recompensado só por ter uma boa intenção. É isso que Jesus está falando, irmão. Não adianta você ficar imaginando: se eu pudesse. Tem gente que vai na África, na Austrália, evangeliza, ganha almas, ora pelas pessoas, lê a Bíblia todo ano. Só na cabeça dele. Só na cabeça dele. Esse ano eu vou ler a Bíblia todinha. E aí, já vai na metade? Não faz, né? Esse ano eu vou fazer isso e aquilo. Cadê? Fez? Não, está só na mente. É isso que esse homem fez. Ele enterrou o talento. Aí quando ele chega, o que ele diz? Servo mau e negligente. Olha o texto, vamos ler o texto aqui. Olha o que ele diz aí. Verso 26. Respondeu-lhe o Senhor: servo mau e negligente, sabias que ceifo onde não semeei e ajunto onde não espalhei. Cumpria, portanto, que entregasse o meu dinheiro aos banqueiros, e ao voltar receberia com juros o que é meu. Lembre-se, amado, a sua vida não é sua, a sua casa não é sua, o seu carro não é seu, nada do que você tem é seu. Tudo está arrendado. E quando você for sair daqui, você não leva nada. Nada, 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 nada. Você pode correr de um lado para o outro, ganhar o mundo inteiro, mas você entrou no mundo... Vou usar uma linguagem aqui bem engraçada. Você entrou no mundo pelado e vai sair pelado. Sem nada. Entrou sem nada e vai sair sem nada. Vai se cumprir o que já disse: no sair do ventre da minha mãe, no tornarei para lá. O Senhor deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. Salmo 24, verso 1 está escrito: do Senhor é a terra em toda a sua plenitude. Tudo é dele, irmão. Nada é nosso. A capacidade que você tem, o talento para desenvolver a profissão. Por que você acha que algumas pessoas nascem com aptidão para falar, outras nascem com aptidão para coisas técnicas, outras nascem com aptidão para exercer diversas funções? Você percebe que existem vocações. Tem criança que ninguém ensina ele a desenhar, mas quando ele pega num lápis, ele olha para a tua cara e faz o teu retrato lá no papel, sem ter passado por nenhum curso. Chega um poeta, um repentista, ele não treinou nada, aquilo vem na mente dele naturalmente. Quem você acha que deu esse talento a essas pessoas? Isso vem de Deus, amado. Tudo vem de Deus. Nada do que você tem veio seu, nada não foi fabricado. Mas um dia a gente vai ter que sentar frente a frente com o dono. E agora, meu filho, o que você fez com os talentos que eu te dei? Eu vi agora, recentemente, a mídia, né, divulgou muito a questão do Josh Bieber, né, aquele jovem que começou a cantar na igreja, ganhou o mundo cantando, e agora então ele voltou para a igreja, né? Não sei se é real ou quanto tempo vai durar, né?
mas pelo menos acertou o caminho de volta, né? E está tentando agora recuperar o tempo perdido. Que todos pudessem fazer isso, porque uma hora a gente vai ter que ficar frente a frente com o Criador. E eu me preocupo muito com isso aqui, porque o servo que não fez nada, o destino dele não foi coisa boa não, irmão. Eu me lembro de um dia que eu estava pregando e uma irmã chegou e disse, a gente estava falando sobre céu, sobre morada eterna, sobre recompensa, e a irmã disse, mas pastor, eu queria só entrar no céu, não queria galardão nenhum, só entrar lá. Eu disse, pois é, minha irmã, o problema é esse, que a Bíblia diz que quem não faz nada não entra lá de jeito nenhum. Olha o que diz o texto aí, irmãos. Olha o que ele diz, verso 30 do capítulo 25. E ao servo inútil lançai-o para fora nas trevas, ali haverá choro e ranger de dentes. Deus te criou, Deus me criou com uma única fidelidade, com uma única finalidade: fazer coisas boas, que glorifiquem a Ele e que ajudem ao próximo. Qualquer outra coisa que você estiver fazendo, sem cumprir essa regra aqui, você está perdendo seu tempo, gastando as suas munições. A gente acaba vivendo fora do propósito que Deus nos criou para viver. Abra sua Bíblia aí em Efésios capítulo 2, versículo 10. E olha o que o apóstolo Paulo diz aí. Efésios 2:10, ele diz assim: somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou de antemão para que andássemos nelas. Jesus está reprovando ferrenhamente a sua geração, porque eles desperdiçaram seu talento, eles receberam todas essas coisas, as alianças, eles receberam a palavra, eles foram instrumento de Deus para abençoar os pobres. Lembra que Deus disse a Abraão: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Mas o que muitos fizeram? Pegaram o talento e enterraram. E o que foi que Deus fez? Tirou dele e deu para outro. Pode ter certeza de uma coisa, irmãos: não existe estrelismo no reino. Eu estou aqui hoje pastoreando, pregando, tentando fazer da melhor maneira possível que eu estou fazendo. Mas se terminar o meu tempo, Deus vai trazer outro, fazer igual eu faço ou fazer melhor ainda. Porque o reino não depende de homens, depende dele. Se eu não tocar ali, ninguém toca. Maior besteira, irmão. Deus pega até o cego e bota aqui para tocar no seu lugar, e você fica vendo navio. Porque eu trabalhei com um cego que ele tocava. Pensa num cego. Como eu ficava olhando para ele, eu disse: mas rapaz, eu com 2 olhos não aprendo a tocar, e esse cego toca. O cego pegava o violão, irmão, ele tocava divinamente. E como a gente sabe que muitas pessoas têm. Eu entendo que certas coisas são capacidade de Deus e também o esforço humano. Tanto é que aqui Jesus está falando, a pessoa recebeu o talento, mas ele teria que se esforçar. Você recebe, porque todos os 3 receberam talentos, todos 3 receberam a capacidade. Um recebeu mais, outro médio, outro menos, mas todos 3 receberam capacidade. O que faltou em um foi o quê? Esforço. Muitas das vezes, irmãos, a gente entra naquele caminho da autocomiseração. Eu não sei de nada, não sei falar, meu grau de instrução é pouco, eu trabalho muito, eu estudo muito, eu não tenho tempo de nada. Só falta ele dizer: ó vida, ó azar. Né? Ou seja, irmão, isso não funciona. Isso não funciona. Olha o discurso do servo infiel, irmão. Olha o texto aí. Olha o discurso do servo infiel. Ele chega o seguinte, ele diz o seguinte, ó. Ele diz a partir do versículo 24: chegando por fim o que receberá um talento, disse: Senhor,
sabendo que és homem severo, ele está se auto-justificando, sabendo que és homem severo, que ceifas onde não semeaste, e juntas onde não espalhaste, receoso, escondi na terra o que é teu, aqui tens o que é teu. Aí ele vai dizer, respondeu-lhe, porém o Senhor, servo mau e negligente, sabias que ceifo onde não semeei, junto onde não espalhei, cumpria portanto que entregasse o meu dinheiro aos banqueiros, e a receberia com juros o que é meu. Ele tentou se auto-justificar. Irmãos, ninguém vai poder chegar diante de Deus e dizer que não teve condição, porque Ele só vai exigir o que Ele deu. Quem foi criado por Deus aqui? Aleluia. Você foi criado por Deus. Você é um servo de Deus, então Ele te capacitou. Não adianta chegar lá no céu e dizer, Senhor, mas eu não era o pastor, eu não tinha oportunidade disso. Não sei qual é o teu. Não sei se tu tem 5 talentos, ou seja, se tu é o que vai subir nos púlpitos e pregar para multidões. Não sei se você é o que tem 2, que vai pregar para grupos menores. Não sei se você é o que só tem 1 talento, que vai para o combate corpo a corpo. Uma coisa é certa, que você não vai poder chegar lá e botar desculpa no seu trabalho, você não vai poder chegar lá e botar desculpa na sua família, você não vai poder chegar lá e dizer que você não tinha tempo, você não vai poder chegar lá e dizer que você não sabia nem falar, porque Moisés chegou para Deus e disse, Senhor, eu não sei falar, eu sou pesado de língua, e Deus disse, Moisés, quem fez a boca do mudo, Moisés? Foi quem? Então vá. Irmãos, quando Deus manda, até mudo fala, irmãos. Quando Deus manda, cego vê. Quando Deus manda, até jumento fala. Quem dera a gente, irmão. A Bíblia diz que a burra de Balaão falou com ele, porque Deus mandou. Quando Deus manda, corvo serve carne fresca. E Deus está dizendo conosco aqui pela sua palavra nessa noite, você tem um talento, eu te capacitei com alguma coisa, agora se esforce, nada na sua vida, irmão, vai ser fácil. Tem pessoas que elas não conquistam, não usufruem o melhor dessa terra, porque às vezes quer dormir demais. A Bíblia diz, o que ama o sono empobrecerá. Mas a pessoa não conquista porque é muito impaciente, porque não sabe esperar, quer que as coisas sejam feitas no seu tempo, no seu jeito, e há um tempo determinado para todas as coisas. Deus te deu um talento, e esse talento, em especial aqui nessa palavra, Deus te deu a sua revelação, a sua palavra. Aprenda ela, ensine, desenvolva. É a coisa mais valiosa que nós temos, são as Escrituras Sagradas. Feche os seus olhos, eu queria orar pela sua vida. Mesmo sentado, não precisa você ficar de pé. Bendito Deus, nós oramos nessa noite, te agradecendo pela vida de cada um dos teus filhos que estão aqui. Ó Deus, nós somos gratos a Ti acima de tudo, Senhor, por Jesus Cristo, que é o nosso único e suficiente Salvador, que é aquele que expiou nossos pecados, levou sobre si a nossa condenação, é aquele que pegou as Escrituras e interpretou elas de maneira maestral, que trouxe a revelação exata de todos os desígnios de Deus, e que nos entregou
ó Deus, através dos seus apóstolos, o bem mais valioso desse mundo, que são as Escrituras, Senhor. E a tua palavra diz que o Senhor nos capacitou, Senhor, com o teu Espírito, a fim de que nós possamos entendê-las, a fim de que nós possamos pregá-la. Ó Deus amado, que o Senhor abençoe cada vida que aqui está nessa noite, que nós possamos entender que todos nós fomos capacitados por Deus com dons naturais e dons espirituais. Ó Deus, nós recebemos esse bem maior que a tua palavra. Uns receberam capacidade maior de administrá-la, de transmiti-la, outros menor, outros mínimas, mas que nenhum de nós se apresente diante de Deus se autodesculpando, mas que nós possamos, ó Deus, fazer o máximo do esforço que temos, que possamos tratar cada coisa da vida, ainda que seja mínima, com atenção, Senhor. Que possamos, ó Deus amado, fazer com excelência o nosso trabalho, em qualquer área da vida que estejamos, Senhor. Que nós não esperemos ser fiéis, ser competentes, ser diligentes nas grandes oportunidades da vida, porque se nós não formos nas pequenas, ninguém nunca vai nos confiar as grandes. Que nós, ó Deus, possamos ser livres de toda essa insanidade que paira na mente de algumas pessoas, que chegam a afirmar que se o Senhor desse isso, ia fazer isso, se o Senhor desse aquilo, ia fazer aquilo, porque é tudo mentira, são desculpas esfarrapadas que encontramos para justificar os nossos pecados. Ó Deus eterno, que nós possamos dar o máximo com aquilo que temos. Se estamos na condição que estamos, que nós possamos fazer para o Senhor, sabendo que a recompensa vem do Senhor. Ó Deus, nós te louvamos, te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém, amém. Graças a Deus, irmãos.